A crise no leste da República Democrática do Congo continua a agravar-se com novas acusações contra o grupo rebelde M23. Um relatório da Human Rights Watch denuncia alegados recrutamentos forçados em larga escala, detenções em condições desumanas e abusos contra civis e antigos combatentes. O M23, que retomou a sua ofensiva em 2021 e conquistou importantes áreas nas províncias do Kivu do Norte e Kivu do Sul, continua no centro das tensões regionais com acusações de apoio por parte do Ruanda, algo que Kigali nega. Perante a persistência do conflito, o impacto humanitário e os desafios diplomáticos, vamos aqui analisar esta situação com o Dr. Crispim Senga, especialista em relações internacionais. Muito boa noite, Dr. Crispim, bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e é sempre um prazer cá estarmos e dar o nosso contributo relativamente àquilo que vai ocorrendo a nível do continente ibérico. Sim, doutora. Como é que interpreta estas novas acusações da Human Rights Watch contra o M23 e que impacto podem ter no conflito no leste da RDC? Bem, a República Democrática do Congo, como é do senso comum, é um país extremamente rico em vários recursos naturais e, ainda assim, o país enfrenta desafios multiformes desde que alcançou a sua independência. E fruto destas várias riquezas que o país detém, se fossem bem aproveitados e alocados à disposição do bem da coletividade, a RDC, sem sombras de dúvidas, seria um dos países mais desenvolvidos a nível do continente ibérico. Porém, a realidade nos mostra exatamente o inverso, também fruto de quem dirige o país, que muitas das vezes acaba colocando o interesse particular em detrimento do interesse coletivo. Porém, olhando especificamente para a pergunta que me coloca relativamente àquilo que o M23 tem vindo a fazer a nível do terreno nesse confronto que tem com o exército congolês, de dizer que já dizia um ditado africano que numa luta entre dois elefantes, quem sofre é relativamente o capim. E se aplicado este ditado à guerra, nós vamos perceber que numa guerra que sofrem são sempre os inocentes, que muitas das vezes são submetidos a situações desumanas, a maus tratos, e muitas das vezes são coagidos a lutar contra ou a favor do inimigo sob pena de verem as suas vidas aniquiladas. Então, essas situações todas vão ocorrendo a nível do Congo, porque o Congo por si só também não consegue ter alguma força relativamente ao seu exército para fazer face aos intentos do M23, e dali que a própria organização Human Rights traz exatamente esta informação no sentido de chamar, sobretudo, a razão as entidades competentes para travarem efetivamente este desenfrear onde nós assistimos este forjar dos indivíduos a lutarem ao lado do próprio M23. Sim, doutora. E o M23 tem conseguido expandir o seu controle territorial nos últimos anos. Quais fatores explicam o fortalecimento deste grupo dizia armado? Bem, a nível das próprias relações internacionais, se nós olharmos para a questão, sobretudo, da soberania, nós vamos entender que soberania é um poder sem igual na ordem interna, nem superior na ordem externa. E se olharmos especificamente para o Congo é daqueles países que não tem capacidade a nível do seu próprio exército. Ora, se a segurança é um elemento sine qua non que faz com que os Estados sobrevivam a nível do próprio sistema internacional diante dos vários players
que vão competindo entre si. Então, é preciso que tu internamente estejas capacitado em termos bélicos para que não sejas surpreendido. Então, o que tem feito com que o M23 ganhe cada vez mais terrenos a nível da RDC é exatamente a incapacidade do exército congolês, porque o Congo pouco ou nada investe, sobretudo nas próprias forças armadas. Dali que nós temos vindo a assistir a grande dificuldade que tem vindo a ter em fazer face ao M23, uma vez que o M23 está mais equipado belicamente do que o próprio exército congolês. Então, eu penso que é inexplicável um país tão rico como o Congo, com recursos incomensuráveis, não conseguir apostar e garantir a sua própria soberania, olhando exatamente para a própria segurança que permitiria efetivamente o país desenvolver nos outros setores. Então, sem segurança não se consegue ter um desenvolvimento substancial, e não havendo desenvolvimento, efetivamente o resultado é esse que temos vindo a assistir a nível do Congo, onde nós temos um espaço enorme de fuga de indivíduos que vão adentrando, sobretudo nos países vizinhos, à procura de melhores condições de vida e proteção da sua integridade física. Sim, sim. E também a crise envolve estas acusações do envolvimento do Ruanda. Qual é o peso das disputas regionais geopolíticas neste conflito? Bem, nós sabemos que a nível desse conflito tem exatamente aquilo que muitos especialistas chamam de mão invisível do Ruanda. Porém, o Ruanda nunca admitiu publicamente, diante do seu povo e a mando do presidente ruandês, nunca admitiu que tem estado a financiar este conflito, sobretudo apoiando o M23. Então, em política, já dizia um estratega, von Clausewitz, que a guerra é a continuação da política por outros meios, dito de outro modo. Em política, onde os Estados não conseguirem chegar por via da diplomacia para alcançarem os seus interesses nacionais, vão chegar lá patrocinando guerras. E esse patrocínio pode exatamente ocorrer nesses moldes, financiar grupos insurgentes, na medida em que esses grupos vão desestabilizando o país que o financia vai tirando dividendo para conseguir desenvolver as suas indústrias e assim estar cada vez mais erguido economicamente. E nós sabemos que o Congo tem recursos não só do interesse do próprio Ruanda, mas também do interesse de vários países a nível da Europa e da África, porque sabemos que grande parte das empresas a nível do mundo são exatamente sustentados com recursos que só o Congo detém. Então, se só o Congo detém, a razão explicável para tudo isso é única, é que muitos países estão sobretudo interessados em financiar esse conflito para assim continuar a tirar algum dividendo. Sim, sim, doutor. E por último, e que papel devem desempenhar a comunidade internacional, a ONU e os países africanos para travar a violência e proteger as populações civis, uma vez que, apesar dos acordos de paz e esforços diplomáticos, os confrontos continuam? Bem, o papel até não seria de grande relevância só univocamente à própria ONU, porque eu tenho estado sempre a defender que nós, como africanos, precisamos encontrar soluções africanas para os problemas africanos que têm vindo a nos apoquentar, porque em relações internacionais não existem almoços grátis e quem te ajuda efetivamente espera receber alguma coisa em troca. Então, a própria ONU, que é, sobretudo,
comandado a nível do próprio Conselho de Segurança por 5 países do Conselho Permanente. Estamos a olhar para o próprio Estados Unidos da América, a China, a Rússia, a França e o Reino Unido. Portanto, esses países, efetivamente, fruto do contexto que têm vindo a viver internamente, se assim entenderem ajudar o Congo, não fariam simplesmente por serem messias e querem ajudar ou salvar o Congo do círculo em que se encontra, mas fazem-no efetivamente trazendo consigo aquilo que entenderem alcançar como interesse nacional. Então, a solução para esses mais variados problemas, não só a nível do Congo, como também a nível de África, passam necessariamente para os próprios africanos, porque, como dizem os ingleses, nós somos os únicos que entendemos aquilo que são as root causes, ou seja, as causas profundas dos próprios problemas que vão nos apoquentando. Portanto, se nós conhecemos as nossas próprias causas profundas, daquilo que nos divide, daquilo que deveria nos unir, então somos nós que devemos sentar às mesas de negociações e olhar para aquilo que nós queremos construir enquanto África, e que África nós tivemos, que África temos e que África efetivamente queremos deixar para as gerações vindouras. Portanto, não estou aqui a descartar o papel da própria ONU, porque a ONU efetivamente foi criada com a finalidade de manter estável o próprio mundo, não permitindo que o próprio mundo, passo aqui a redundância, não voltasse a viver efetivamente a dimensão das duas grandes guerras que nós vivenciamos no passado. Muito obrigada, doutora Crispim, pelas suas análises e continuação de uma boa noite, dizia para si. Muito obrigado, igualmente. E estas foram as palavras do Dr. Crispim Senga, especialista em relações internacionais, falando-vos a partir da cidade de Luanda, Angola. Fica-se aqui com o Jacob Tivani com as notícias do desporto.